Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos lendo a segunda parte do capítulo 12 do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Visite as nossas playlists para que você possa dar início à audição da leitura deste livro. E que Deus lhe abençoe. Vigorosidade no domínio espiritual e oração acelerada. Quando penso na palavra vigoroso, imediatamente lembro-me dos compositores. Eles são as pessoas mais vigorosas que conheço. Não me entenda mal, eu amo os compositores. Meu marido é um. O que acontece com os compositores é que eles vão atrás de você onde quer que você vá, num shopping, no mercado ou até no banheiro. Eles têm uma canção que pensam que se encaixará perfeitamente na maneira como você ministra. Então eles prosseguem. Quando lhe encontram, não somente cantam um verso e um refrão da ilustre canção que escreveram, mas cantam todos os versos junto às passagens dos refrões. Às vezes acho isso engraçado. Agora, por favor, todos os compositores, não me odeiem pelo que estou dizendo, isso é apenas a verdade, certo? Certo? Risos. Mas o que estou dizendo neste capítulo não tem nada a ver com compositores vigorosos. Estou falando do vigor no domínio espiritual, a qual você experimentará no próximo movimento de Deus. Você vai perseguir todas as coisas que Deus disse que lhe pertenciam. Neste próximo mover do Senhor, haverá uma unção inacreditável para operar sob tanta vigorosidade que quando você entrar num lugar, todos os demônios terão que fugir. Quando você confrontar com os servos de Satanás, eles sairão correndo e dirão: Vamos, não vale a pena ficar aqui. Veja quem acabou de aparecer. Será uma unção tão grande que aquele câncer desaparecerá, ouvidos surdos se abrirão, olhos cegos verão, pois você estará caminhando num domínio no qual o poder de Deus está presente para salvar, curar e libertar. Será tanta vigorosidade que nada poderá interferir, pois você estará firme como a rocha e estará inclinado e determinado a saber que esta é a sua hora e o seu tempo para ter tudo o que disse que você poderia ter. Também virá junto a esta unção uma aceleração na oração, que na verdade acelerará nos céus nossas orações, pedidos e súplicas. Acelerar significa ir mais rápido, aumentar a velocidade, chegar ao páreo, apressar-se. O que Deus me mostrou a respeito da aceleração das orações tem a ver com uma memória que tenho de minha mãe e minha avó. Elas foram mulheres poderosas de Deus. O nome de minha avó era Lone. Assim que foi preenchida com o poder no batismo do Espírito Santo, minha avó orou em línguas por semanas. Meu avô ficou tão assustado com ela que lhe disse: Você voltou para esta igreja pentecostal e eles colocaram algum tipo de pó ou algum tipo de feitiço em você. Você está enlouquecendo, perdendo a cabeça. A verdade em questão era que ela tinha perdido a cabeça em Cristo e não estava a caminho de achá-la. Ela encontrou uma alegria inexplicável, poder, coragem, autoridade e paz que nunca havia experimentado. Minha mãe também foi uma poderosa mulher de oração. Deus falou com meu coração o seguinte: as coisas que sua mãe e sua avó levaram semanas, meses e até mesmo anos em oração a fim de verem a manifestação dessas orações, eu vou atender esta noite. Uma das maiores manifestações de oração acelerada por problemas financeiros que eu já fiz parte aconteceu em uma conferência para mulheres há alguns anos. Uma mulher foi ao encontro com seu marido e eles estavam orando por um milagre em suas finanças. Ela não sabia quando ou como isso aconteceria, mas sabia que iria acontecer.
Parece que isso se chama fé. Quando estava pregando essa mensagem sobre a oração acelerada, citei a escritura de Abacuque 2, 2 ao 3. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ela e seu marido concordaram que finalizariam a dívida e não mais se endividariam para que pudessem estar livres de problemas financeiros no último dia da efusão do poder de Deus na terra. Eles estavam cansados do ciclo vicioso das ligações amedrontadoras, cartas de cobrança e todos os outros efeitos que chegam quando se está com dívidas até a cabeça. Então eles sentarão e entrarão num acordo em função da responsabilidade com as dívidas que tinham e começaram a pagar progressivamente suas contas. Quando assim o fizeram, continuaram a pagar seu dízimo e suas ofertas. Então começaram a plantar uma semente a mais e marcá-la para sair da dívida. Quando ela saiu da conferência, eles perceberam que precisavam de $25.000 para estarem completamente fora do vermelho. Então, quando comecei a compartilhar a palavra do Senhor sobre ser agressivo no espírito e como Deus vai acelerar nossas orações, ela tomou posse daquela palavra e começou a clamar a palavra como sua palavra. À medida que o Espírito de Deus começava a se manifestar no culto, as mulheres eram atraídas para o altar, e ela foi uma das primeiras a ir até o altar e adorar. Quando esta mulher estava lá em pé, em adoração, ela disse que se sentia compelida a agradecer a Deus por arrancá-los da dívida de $25.000, e assim o fez. Com suas mãos elevadas, de repente alguém passou alguma coisa para as mãos dela. Ela pensou: provavelmente é um pedido de oração ou uma anotação de uma dessas mulheres que eu trouxe para a conferência. Mas não vou olhar esse papel agora, pois quero somente adorar sem interrupções. Ao estar lá de pé, ela ouvia o Espírito Santo dizer: Olhe o papel. Ela pensou: está bem, mas já sei o que é. Ela abaixou seus braços e olhou para o pedaço de papel. Não era um pedido de oração ou uma anotação. Era um cheque. E não era um simples cheque, era um cheque de $25.000. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta, se for possível. Qual é a probabilidade de você sair num final de semana normal para um encontro no poder do Espírito Santo e alguém chegar para você e lhe dar um cheque de $25.000, o qual simplesmente resulta ser a quantia exata de sua dívida restante? Só Deus, só oração acelerada. Como os filhos de Israel, nós estamos prontos para sair do Egito e não sairemos de mãos vazias. Veja Êxodo 23, 35 ao 36. Prepare-se para acelerar as respostas para suas orações quando você se tornar agressivo na fé e na oração. Deus disse: corra. Uma outra mulher que esteve em nossa conferência para mulheres compartilhou um lindo testemunho comigo. Ela foi para a conferência de cabeça baixa, curvada, sem nenhuma autoestima, e disse ao Senhor: Eu vou lhe dar uma última chance. Em toda a sua vida, a disseram que ela não era ninguém, não tinha valor para ninguém. Abusaram-na física, verbal e mentalmente. Ela foi para os encontros com amigas de sua igreja e estava desesperada. Ela entregava tudo isso enquanto eu falava sobre coragem, autoridade e intensidade na unção, sobre a glória da presença de Deus enchendo sua casa e agressividade no domínio espiritual junto à aceleração das orações. Mais tarde ela me disse: Judge, eu não consegui sentir nenhuma destas coisas. Elas são estranhas a mim. Eu nem mesmo me senti à vontade para levantar minhas mãos na igreja. Mas como você disse que às vezes, a fim de possuirmos aquilo que nunca possuímos antes,
temos que fazer aquilo que nunca fizemos antes, aquilo realmente atingiu minha casa comigo. Ela continuou. Num determinado momento, você estava falando sobre um casal que acreditava que seu filho seria liberto das drogas e como a mãe deste rapaz e as outras mulheres na conferência corriam em volta do templo. Quando você compartilhava este milagre, de repente, todos no culto começaram a correr também. Veja o capítulo 9. Ela me disse: quando vi todas aquelas mulheres correndo em resposta àquele testemunho, fiquei um pouco constrangida. De uma só vez senti algo bem dentro de mim gritar: corra! Ela pensou: eu não vou sair daqui com o resto dessas pessoas. Eu só vou correr em volta dessa esquina um pouco até o outro lado, porque a fim de possuir o que não tive antes, devo fazer aquilo que não fiz antes. Ela se movimentou um pouco para a esquerda e depois para a direita, até que se pegou indo cada vez mais e mais distante, longe da esquina. Sem perceber, ela estava correndo, saltando, dançando e rejubilando-se por todo o templo, e neste processo, Deus a batizou com o poder do Espírito Santo. Ela disse: como eu corri! Eu podia sentir as correntes sendo quebradas, o fardo sendo retirado e a depressão e opressão destruídas em minha vida. E eu sabia pela primeira vez em minha vida que estava livre. Ela simplesmente soube que quando voltasse para casa tudo ficaria bem. Quando entrou em sua casa no dia seguinte, seu marido a recebeu na porta com uma garrafa de cerveja na mão, dizendo: onde você esteve? Não lhe disse que você poderia sair? Você vai pagar por isso. Ela disse: enquanto ele estava lá gritando palavras obscenas na minha cara, minha cabeça e meu dorso começaram a se curvar e eu me reclinei porque sabia o que aconteceria depois. Enquanto isso acontecia, subitamente ela teve uma visão. Ela se viu de volta ao quarto do hotel onde foi a conferência, mas nesta hora ela estava sentada nos bancos da frente e não havia ninguém lá, somente eu e ela. Eu estava pregando essa mensagem direto para ela sobre coragem, autoridade, vigorosidade e oração acelerada. Então a cena mudou e ela se viu correndo em volta do templo. Quando corria, ela percebeu de repente que ela não estava mais correndo, mas agora ela estava voando em sua visão. Subitamente, ela retornou à realidade e alguma coisa começou a acontecer com ela. Autoridade e coragem foram crescendo nela. Algo veio por trás de suas pernas e seu dorso se firmou. Sua cabeça disparou. Ela aumentou sua voz e gritou para seu marido: esta porcaria tem que acabar. Seu marido a olhou e disse: o que você disse? Ela pensou: Deus, o que eu disse? O que eu faço agora, Espírito Santo? Ela ouviu o Espírito Santo dizer: saia de sua casa e vá para a varanda, e corra assim como você fez naquela conferência. Ela passou por seu marido, que a esta hora estava surpreso por ela ter se levantado contra ele. Ela foi para fora de casa e então começou a correr em volta de sua varanda, assim como fez na conferência, a todo momento orando. Vá em frente, pegue-o, Deus. Esta coisa está funcionando em mim. Esta coragem e autoridade estão funcionando. Portanto, faça a sua obra, Senhor. Eu lhe agradeço que a aceleração está vindo sobre minhas orações. Após alguns minutos, seu marido veio para a entrada da frente da varanda, gritando, a amaldiçoando: o que você está fazendo? Entre nessa casa. Ela não lhe deu atenção, mas simplesmente continuou correndo e orando em espírito e crendo que milagre aconteceria em meio ao caos. Conforme ela corria, os vizinhos começaram a sair para a frente de suas casas para verem toda a confusão. Uma vizinha mais tarde confessou para ela: eu vi você correndo em volta da varanda e pensei, ele certamente quer tentar matá-la agora. Ela não ligou para o que nenhum deles estavam pensando. Ela tinha uma palavra do Senhor e precisava de um milagre. Você não pode se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Você deve fazer aquilo que Deus lhe diz para fazer.
Enquanto seu marido gritava com ela, dizendo-a para entrar para dentro de casa, o Espírito Santo deu-a uma ideia. De repente, ela parou de correr e olhou para seu marido em pé, na frente da varanda. Bem devagar, ela começou a caminhar em sua direção. Ela disse-me: George, tudo permaneceu tranquilo. O trânsito parou. Os pássaros pararam de cantar. A terra parou de girar. Todos estavam olhando para nós. Eu olhava para ele e ele olhava para mim. Eu olho para ele e ele olha para mim. Então ela chegou bem perto dele na porta da varanda, segurou-o pelo rosto e o beijou na boca. Ele deu um monte de passos para trás e disse: O que neste mundo veio sobre você? Ela pensou consigo mesma: Eu não sei, pois tenho certeza de que não queria fazer isso. O Espírito Santo disse: Entre dentro de casa. Ela entrou para casa, subiu as escadas para seu quarto. Sua casa estava numa total bagunça. Ela disse: Sei que ele bagunçou tudo de propósito, portanto pegarei meu aspirador de pó e começarei a limpar. E conforme eu aspirava, não conseguia parar de orar. Pegue ele, Santo Espírito. Pegue-o. E isso realmente está funcionando. Enquanto aspirava a casa, seu marido subiu as escadas e gesticulou para que ela desligasse o aspirador de pó. Quando ela desligou, ele disse para ela num tom de voz inacreditavelmente suave: Você trouxe alguns daqueles CDs do encontro com você, não trouxe? Ela disse: Eu quase desmaiei. Nem acreditei como Deus estava agindo tão rápido. Ela o disse com toda a calma que pôde. Sim, por quê? Eu trouxe, com certeza. Fique aqui, eu vou buscá-los e volto já. Ela foi bem calma para fora do quarto. Assim que saiu, correu o mais rápido que pôde, procurando os CDs e correu de volta para o quarto. E assim que chegou no quarto, entrou dentro do quarto suavemente. O que você quer que o que quer que você faça, faça com estilo e fique bem. Sorria. Ela entregou os CDs ao marido e advertiu: Aqui, estes são os melhores. Então ele saiu do quarto e foi para a sala ouvir os CDs. Assim que ele saiu do quarto, ela pegou seu aspirador de pó de novo. Ela disse: Eu aspirei este chão 14 vezes, mas não me importo. Vou começar a orar novamente. Espírito Santo, finalize sua obra nele. Finalize sua obra nele. Então o Espírito Santo disse: Vá até lá observá-lo. Quando ela começou a descer as escadas, ela disse: Dava para ouvir o som da música de louvor e adoração lá das escadas. Quando ela chegou no fim da escada, seu marido estava lá, de joelho, com as mãos levantadas para o ar e lágrimas rolando em seu rosto. Ela disse: Ele não se levantou e foi ao meu encontro. Ele foi até mim engatinhando, envolvendo seus braços em volta de minhas pernas, olhando para o alto em busca de meus olhos e disse: Querida, você pode me perdoar? Eu tenho te tratado como um monstro. Você pode, por favor, orar por mim? Eu quero Jesus em minha vida. Ela disse: Pela primeira vez na vida em nosso casamento, nós oramos juntos e eu entreguei meu marido ao Senhor. Na semana seguinte, nossa igreja programou uma conferência de avivamento. Nós fomos todas as noites. Uma noite, Deus gloriosamente batizou no Espírito Santo. Ela continuou: Agora ele é fanático por Deus. Eu não consigo tirá-lo da igreja. Depois de tanto sofrimento, dor e angústia, esta mulher encontrou júbilo em sua fé violenta. Enquanto todos ao seu redor diziam-não para desistir, ela caminhou na fé e viu a montanha se mover. O mesmo poder de libertar esta mulher e sua vida junto ao seu marido e casamento está disponível para você também. Você está pronto para receber e operar numa coragem ainda maior e caminhar sobre a autoridade que abalará o inferno? Você está pronto para se tornar tão vigoroso no domínio espiritual, a fim de que aquilo que você sonha acontecer e as coisas que a palavra diz que lhe pertencem são de fato trazidas para o concerto? Você está pronto para ver a glória de Deus manifestada
não só em sua vida, mas também na vida de seus filhos e dos filhos de seus filhos? Está pronto para ver essas orações serem atendidas em aceleração? Se estiver, creia agora mesmo que Deus está agindo a seu favor, conforme você age em favor dele. Você tem essa fé? Eu acho que sim. Após chegar tão longe, você pode esperar por isso, se somente crer que é possível. Esteja preparado para experimentar a mesma alegria, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.